Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre a introdução da plataforma RStudio. A plataforma RStudio é fundamental para que os scripts do R sejam implementados, rodados, né, e os seus resultados analisados. Então, eu gostaria aqui que vocês olhassem o site do RStudio. Digitando rstudio.com, você vai abrir a página, né, do RStudio e descendo a página, você encontrará Download Free Desktop IDE, né? Então, o IDE, né, você vai puxar, né, vai fazer o download de graça do RStudio na sua máquina, seja Linux, Windows ou Mac. Clicando aqui, você facilmente já encontra, né, algumas versões. Você vai clicar aqui na versão free, tá certo? Onde não há pagamentos a serem realizados para a manutenção aí do uso da plataforma. Clicando aqui, você consegue, então, fazer o download, né? Então, primeiramente, mas antes de fazer o download, ele mesmo já coloca as etapas necessárias. E a primeira etapa é instalar o módulo do R. Então, você tem que clicar aqui nesse R 3.0.1 no caso, né? As versões vão progredindo, possivelmente pode aparecer uma outra numeração no computador de vocês. Vocês cliquem aqui e aí vocês podem baixar o R para Linux, Mac ou Windows. Então, primeiramente, é baixar o R, tá? Vocês vão baixar o R e vão também instalá-lo conforme os passos naturais de qualquer software de instalação. Depois, vocês voltam para a página do RStudio e façam o download aqui, ó, do RStudio. Com os dois programas instalados na sua máquina, você pode facilmente abrir o RStudio, né? E aqui está o RStudio. O RStudio, ele é composto basicamente por 4 campos. O primeiro campo que está aqui é o script, né? Então aqui, por exemplo, você escreverá os códigos, né, para a linguagem R. E quando escrevemos códigos, né, nós podemos colocar textos, né, explicando os códigos. E para colocar um texto explicando o código, nós usamos o sustenido, o jogo da velha. Então, colocando aqui, por exemplo, lá em cima, sustenido, né, você abre um script novo. Então, você pode aqui, por exemplo, abrir aqui no file, né? New file, aí você põe RScript. Você vai abrir um script novo, aonde você pode salvar na sua máquina, né, num drive, etc. Então a gente coloca aqui, por exemplo, sustenido teste para escrever um programa em R. Como vocês podem ver, esse teste para escrever um programa em R ficou em verde. Então, o próprio R reconhece que isso são frases, que são textos explicativos para que você coloque dentro da arquitetura do seu script. Então, aqui também você pode colocar, por exemplo, assim, ó, sustenido, colocar pontinhos aqui, né? Aula 1. Aí você põe aqui pontinhos, tá certo? Então você pode fazer do jeito que achar melhor, né? Sempre o sustenido virá à esquerda. E aí você pode escrever o que você quiser, tá? Quando você não escrever nada, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, 2 mais 2, aí ele já entende que é um comando, né? Ele já entende que é um comando. Então você pode aqui pegar aqui, né? Você pode estar, você está nessa linha, aí você clica aqui do lado do run, né? E aí na hora que você clicar no run, né? Ele vai dar 2 mais 2 igual
né, A4 aparecerá lá no console. Então eu fiz isso daqui justamente para mostrar para vocês na prática o uso do RStudio, que na verdade é uma plataforma muito interessante, desenvolvida para que o R tenha uma cara amigável, né, uma eficiência na parte de utilização, seja na manipulação de arquivos, escrita de códigos, resultados, como também plotagem gráfica. Nós vamos trabalhar essencialmente com o RStudio nesse curso, e vocês realmente, além de ficarem craques, vão conseguir salvar resultados, salvar gráficos, modificar banco de dados num ambiente único e muito eficiente. Então, por exemplo, lá em cima, nessa região do script, aonde eu escrevi 2 mais 2, o resultado, quando eu cliquei em Run, né, o resultado veio embaixo, os resultados numéricos, de modelos, né, de programas, eles vêm aqui no console, nessa parte de baixo, que claramente você pode levantar, se você quiser. Ó, você levanta, né, você pode abaixar, então vai depender aí do tamanho da sua tela e da sua necessidade, tá? Então, deu 4. Caso eu queira apagar isso, né, eu queira apagar essa parte do meu console, aqui à direita tem um símbolo de uma vassoura, né, aonde está indicado o mouse. Se eu clicar aqui nesse símbolo da vassoura, opa, apagou tudo, né? Então, a gente consegue aqui, né, fazer a limpa, né? Então, aqui são os resultados no console, basicamente, mas ele também conversa com o terminal da sua máquina, caso precise, tá? Tem programadores que usam o terminal para alocação de arquivos, etc. Mas aqui nesse curso, basicamente, nós vamos usar o console para dar o display, a exibição dos resultados. Aqui está o script, onde os textos são colocados por o famoso hashtag, né? Hashtag sustenido, né? E os comandos vêm essencialmente depois, conforme vocês queiram. Vamos colocar mais um comando? Uma conta, né? Como calculadora, por exemplo, vamos colocar aqui, entre parênteses, 3 mais 7, e aí eu vou elevar, é igual ao Excel, tá? É igual ao Excel, elevado ao cubo. Então, se eu der run, né, o que ele vai fazer? Ele fez o último, tá certo, pessoal? Ele fez o último que dá 1000, né? Então, se você pegar o 3 mais 7, que dá 10, e elevar ao cubo, vai dar 1000, né? Ele vai printar o último resultado. Se eu quiser os dois resultados, caso eu queira os dois resultados, o que você pode fazer? Você pré-seleciona com o mouse, botão esquerdo, os dois comandos e clique em Run, tá? Aí ele vai printar o primeiro, que é 4, e o último, que é 1000. Caso você não faça uma pré-seleção com o mouse, por exemplo, ele sempre vai rodar o último resultado desse seu script, que eu vou chamar de notebook. É muito comum chamar de notebook. Notebook é um caderno de programas, de códigos, de instruções que nós escrevemos aqui para que o R, né, possa fazer as nossas contas, cálculos e modelos. Então, esse script, esse notebook, nada mais é do que um caderno mesmo, né, de instruções. Quando nós trabalhamos com programação, nós lançamos mãos de instruções para que a linguagem realize esses processos e cálculos. Beleza, temos aqui o script, o notebook, que fica aqui no canto superior esquerdo. Temos o nosso console, que dá a exibição de cálculos, resultados e tabelas. E no canto direito, nós vamos ter o armazenamento de variáveis, né, o environment. Nós vamos ter o nosso ambiente do R, aonde variáveis e bancos de dados estarão ali exibidos para que vocês saibam o que estão de fato trabalhando no seu workspace, tá certo? Então, por exemplo, eu vou fazer uma variável aqui no R, né? Eu vou armazenar um número numa variável A, tá certo? Ou eu vou colocar, por exemplo, vou fazer dois exemplos. A
né, recebe. Então, o que esse A recebe? É a seta jogando para o A. Geralmente o R usa essa seta, né? Em outras linguagens como Python e JavaScript, né, que tem um curso de Python também dentro do LIT, que vocês podem fazer, é o sinal de igual, né? Aqui também funciona o igual, mas no R é mais comum usar a seta voltada para o endereçamento do objeto. Então, o que eu estou fazendo aqui? A recebe 3. Então, A recebe 3. Eu vou pegar o número 3 e vou armazenar num objeto conhecido como A. E aí, eu vou dar o run, né? Quando eu der o run, o que vai acontecer? No canto superior direito, pessoal, surgiu um valor, uma variável armazenada 3. Né? Essa variável é inteira, né? Armazenada 3. Posso armazenar também strings, textos. Então, eu vou chamar aqui nome recebe, né? Nome recebe, entre aspas, o meu nome, professor Daniel, né? Então, posso dar aqui um run. O que vai acontecer? Nome Daniel. Então, eu tenho duas variáveis, né? Que armazenaram os seguintes valores, ou, né? Valores ou textos, né? 3 é chamado de A, Daniel é armazenado em nome. Então, vocês percebam que quando nós trabalhamos com o nosso script de códigos, nossas instruções, nós temos uma comunicação direta, tanto com o console para exibir resultados, como com o ambiente, o workspace, aonde armazenará variáveis e banco de dados. Ok? Então, basicamente, trabalhamos no canto superior esquerdo com os scripts do notebook e os resultados vão ser disparados em ambos os lugares aqui já mencionados. Por fim, no canto superior direito, vocês vão ter resultados de gráficos aqui, plots. Então, quando nós tivermos na nossa unidade 3 sobre visualização de dados, um gráfico de barras, um histograma, um box plot, né, trabalhar com análise de dados propriamente dito, que esse é um dos grandes objetivos do R, né, lembrando a nossa primeira aula, né, o R é um software desenvolvido por estatísticos para análise estatística propriamente dita, né? Então o R tem uma das grandes funções aí, né? Uma delas é fazer análise de dados, né? Fazer data science. Então, os gráficos aqui disparados, eles vão ficar aqui nesse ambiente à direita. E eu posso exportá-los em JPEG, PDF, PNG, em qualquer formato gráfico para você usar e colocar num texto, num relatório, né, que você queira. Então, esse ambiente, ele é muito utilizado tanto na academia como nas empresas. Você pode instalar o RStudio no computador do seu trabalho, no computador da sua casa, você não tem que pagar por isso, e é um ambiente muito eficiente. Então, espero que vocês baixem o RStudio, né? Tanto o R como o RStudio, conforme os passos que eu elenquei, para que a gente possa, de fato, colocar a mão na massa. Então, aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tá? Então, vocês podem pausar o vídeo.
Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Introdução à Linguagem R. Nesta aula especificamente, eu irei trabalhar o R como uma calculadora. Isso mesmo. A linguagem de programação, todas praticamente, podem ser usadas como calculadoras bem avançadas. Então, nada melhor do que colocar a mão na massa e irmos para o nosso RStudio. Vamos lá. Então, indo aqui para o RStudio, como vocês já sabem, no canto superior esquerdo, nós temos o nosso conjunto de scripts, o nosso notebook, né? Aonde nós colocaremos todos os comandos necessários para que sejam compilados e disparados no console que fica logo abaixo, ok? Então vocês abram o script denominado UC1 introdução.r. Esse UC1 introdução.r está no Saiba Mais, você pode baixar esse script, baixar e ir trabalhando comigo, ok? Bom, então vamos lá. Então vamos escrever aqui o tema da aula como se nós estivéssemos desenvolvendo um programa desde o começo. Isso é muito importante. Para aprender uma boa linguagem de programação, como R e outras, é interessante você ir assistindo a aula e ir fazendo comigo todo o processo, tá? Então, vocês podem pausar o vídeo, vocês podem até fazer depois, mas é interessante realmente ter esse trabalho conjunto. Então, vamos lá. Vindo para cá, você pode colocar o hashtag, né? O hashtag, o sustenido, né? Em português, mas o hashtag, onde nós vamos colocar R aula 3, R como calculadora, lit, ok? Nesse caso, depois de aula 3, R como calculadora, eu posso colocar aqui agora alguns exemplos para que vocês vejam como se realiza. Então, eu vou fazer o mais simples de todos, né? E o papel aqui, no caso, né, do script, é apenas digitar os comandos para serem compilados no console. E esse console que fica abaixo, né, o papel do console, é realmente executar todos esses nossos comandos. Ele avalia o código que passamos para ele e devolve a saída correspondente. E se tudo der certo, né, você tem os resultados, mas de repente pode aparecer uma mensagem de erro e uma necessidade de revisitar os códigos. Então vamos começar? 1 mais 1. 1 mais 1, e se eu der run, vai dar 2, tá? Vai aparecer logo lá embaixo. Eu também posso ir diretamente aqui, né? Se eu tenho um comando único, eu posso digitar isso diretamente no console. Então, eu posso colocar aqui no console, lá embaixo, 2, né? Eu clico aqui lá embaixo naquela seta, 2 mais 2, né? Então, eu fico com o botão esquerdo do mouse bem ao lado direito da seta e dou um Enter. Aqui, no caso, dou um Enter, ó, dá 4. Então, eu posso usar a calculadora diretamente no console ou na forma de scripts nesse meu módulo, nesse meu notebook, ok? Bom, aqui no caso, então, nós temos, vamos colocar uma outra, né? Por exemplo, 2 vezes 2, tá certo? 2 vezes 2, menos 4 menos 4, dividido, né? Uma barra invertida por 2. Se eu der um run, ele vai rodar o último, que vai dar exatamente 4, né? Porque 4, né? Nesse caso aqui, ó, o que ele está fazendo, né? 2 vezes 2, menos 0, 4, né? E depois ele divide por 2. Só que aqui no caso, pessoal, ele fez 0 por 2, né? Ele divide primeiro, então ele faz 0 dividido por 2, que dá 0, e 2 vezes 2. Agora, se eu quiser, por exemplo, isso é natural em calculadora, fazer toda a conta do denominador primeiro, para depois dividir, que seria uma operação posterior, eu teria que fazer assim.
eu teria que colocar parênteses aqui. Então, os parênteses igual ao Excel, inclusive se eu esquecer de um parênteses no RStudio, aparece um sinal de vermelho ali, que faltou um parênteses aqui. Então, eu tenho que colocar o parênteses em toda a conta do numerador, para que depois ele faça a divisão do 2, tá? Isso é muito importante. O mesmo cuidado que tu tens com Excel, você vai precisar aqui. Então, fiquem de olho nos parênteses. Eu vou até colocar um hashtag aqui, ó. Fiquem de olho nos parênteses, ok? Fiquem de olho nos parênteses. Se eu der run agora, vai dar 2, claramente, porque primeiro ele faz o numerador para depois dividir, tá? Então esse é um cuidado aí em todo o processo de cálculo, ok? Isso pode ser fatal num programa. Bom, aí nós temos a divisão e a potência. Como é que eu faço? Então, basicamente é assim, né? Nós temos aqui a adição, para deixar um script, a adição, né? A adição como calculadora é 2 mais 2. Agora, uma outra operação, por exemplo, subtração, seria 4 menos 2, ou seja, o que você está acostumado a fazer. Uma outra operação, a multiplicação, né, não é o x, é o asterisco, que é 2 asterisco 3. 2 asterisco 3, né? Aí a divisão nós já fizemos, só para deixar aqui tudo bonitinho, registrado. A divisão é 5 barra invertida 3, né? 5 dividido por 3. E nós temos também a potência. A potência é igual ao Excel, 4, né? Aí você coloca o chapéuzinho 2, ok? Agora, vamos ver mais algumas outras formas de operação do R como calculadora. Eu tenho adição, subtração, multiplicação, divisão e potência. Eu posso colocar o resto da divisão, por exemplo, de 5 por 3. Então, como eu obtenho o resto da divisão? Né? 5 dividido por 3, por exemplo, o resto da divisão é 2, né? Porque 5 dividido por 3 eu vou dar 1, né? 1 vezes 3 falta 2, né? A divisão inteira dá 1. 5 por 3, a divisão inteira dá 1, logo o resto é 2. Mas agora, qual que é o operador para encontrar esse resto da divisão inteira? Então, caso vocês queiram, claro que, pessoal, como eu já disse, o melhor amigo do R, de qualquer linguagem de programação, é o Google. É o Google. Eu, muitas vezes, esqueço os comandos, tenho uma necessidade, vou no Google procurar essa necessidade e com certeza eu vou ser amparado e vou começar a fazer o meu programa, né? Então, o resto da divisão de 5 por 3, ok? Como é que eu faço? É assim, pessoal, 5, 2 símbolos de porcentagem e o número 3. Então, quando você coloca 2 símbolos de porcentagem, você encontra o resto da divisão inteira de 2 números. Bom, tem mais uma outra coisa muito usada em programação, que é a parte inteira da divisão de 5 por 3, ou seja, é o resultado da divisão que a gente vai chamar de parte inteira. Então, eu quero a parte inteira da divisão. Então, hashtag, eu quero a parte inteira da divisão de 5 por 3. Eu gosto de fazer tudo aqui ao vivo, pessoal, para que vocês também se acostumem a desenvolver o notebook. É uma prática, tá? Alguns já estão mais familiarizados e podem ir adiantando. Agora você vem aqui parte, né? Posso deixar assim, né? Para deixar uniforme. Como é que é o símbolo? Agora o símbolo é um pouquinho mais difícil de lembrar, né? Mas também tem 2 símbolos de percentagem. Então, percentagem, aí não é barra invertida, é a nossa barra normal, né? Percentagem e o 3.
Pronto. Como é que eu faço agora para rodar esse elenco de comandos? Se eu apertar o Run somente, ele vai rodar o último, só o último, percebe? Ele vai rodar o último, ele colocou lá, parte inteira da divisão 5/3, tudo bem? Agora, se eu fizer o seguinte, né? Se eu fizer o seguinte, eu selecionar aqui com o mouse todos, por exemplo, e der Run, ele vai fazer todos. Então, ele fez aqui, ó. Ele fez a soma, né? A soma, a adição é 4, ele fez a subtração, que é 2, a multiplicação, que é 6, a divisão é 1,66, não é a divisão inteira aí é 1, a potência é 16, né? O resto da divisão inteira de 5/3 é 2, e a parte inteira da divisão é 1. Com isso, a gente começou aqui a trabalhar, né, o R como calculadora, além de treinar como se coloca textos com hashtag para explicação didática do seu código. Nunca hesite em explicar bastante os comandos que você realiza, até porque outro usuário, outro compartilhamento que for analisar o teu programa, os seus registros, vai entender perfeitamente. E você também, daqui a um tempo que abrir de novo, o que eu pensei aqui, o que eu fiz aqui? Então, deixar essa memória é muito importante, tá? Então, não economizem texto para guardar na memória. Bom, agora aqui a gente vai trabalhar, né? Por exemplo, com algumas questões, né? Então, por exemplo, eu quero fazer uma operação com parênteses para a gente fazer um exercício. Eu quero fazer 5 elevado ao quadrado, né? 5 elevado ao quadrado dividido por 10 elevado ao cubo. Como é que eu faço? 5 elevado ao quadrado dividido por 10 elevado ao cubo. Eu quero que vocês pausem o vídeo para realizar esse exercício, que é 5 elevado ao quadrado dividido por 10 elevado ao cubo. Espero que vocês tenham acertado. Vamos fazer esse exercício? Então, como é que eu faço? Vou colocar hashtag, né? Exercício. E aqui embaixo, entre parênteses, né? Quando você digita primeiramente o parênteses com a esquerda, ele já fecha, tá? Então, 5 elevado ao cubo, né? Aí, dividido por 10 elevado ao quadrado. Se eu der um run, ele vai fazer só a última. Então, o resultado deu 1,25. Com isso, pessoal, já dá para perceber que o R ele é muito importante, prático e eficiente para a realização de cálculos. Então, um cálculo aqui, por exemplo, eu posso pegar o número 2 e elevar a 10.000. Né? Será que ele faz isso eficientemente? Vamos ver. Eu posso pegar aqui uma potência, né? Uma potência. De potência, pegar o 2 e elevar a 10.000. Olha só. Né? Se eu der um run, né, ele realmente vai demorar, muitas vezes demora muito, né, porque ele ó, deu infinito, né? Ele não consegue expressar aqui de forma eficiente, tá vendo? Então, vamos colocar 100, né? A gente coloca 100, aí ele expressa, né? Então, aqui depois, né, nós vamos ver, né? Por que isso acontece? É a forma de exibição aqui, mas ele guarda todos os dígitos, né? É que aqui ele não vai exibir. Tem um jeito aí de liberar essa exibição que nós vamos ver depois, né? Mas ele também faz potências grandes. É que aqui ele colocou o inf porque o número fica muito grande, tá certo? Bom, com isso nós fizemos o R como calculadora. Espero que vocês tenham aí aproveitado e digitado também o script. E nos vemos aí na próxima aula. Então, até mais, pessoal!